A chuva martelava nas janelas da pequena casa no bairro Messejana quando o telefone tocou naquela manhã de março. Maria das Dores Silva secou as mãos no avental e atendeu com a voz cautelosa que adquiriu após 2 décadas longe da mansão na Aldeota. Do outro lado da linha, a voz familiar de João Batista Oliveira a fez sentar na cadeira de plástico da cozinha. Dona Maria, preciso da senhora. É sobre meu pai. As palavras saíram atropeladas, carregadas de uma urgência que ela reconhecia bem. Francisco havia sido internado após um derrame e agora João Batista precisava organizar os pertences do pai antes que a casa fosse vendida. A senhora conhece cada canto daquela casa melhor que qualquer um de nós. Ela fechou os olhos, sentindo o peso familiar da responsabilidade. 20 anos haviam se passado desde que deixara a mansão. 20 anos tentando construir uma vida própria, longe daqueles corredores que conhecia de cor. Mas a lealdade que a definia como pessoa falou mais alto. Está bem, seu João. Quando o senhor precisa que eu vá? Hoje, se possível. Sei que é muito pedir, mas... A voz dele se quebrou ligeiramente. Não sei por onde começar lá. Tudo está do jeito que sempre foi, como se o tempo tivesse parado. Maria das Dores olhou pela janela da cozinha, onde as gotas de chuva escorriam como lágrimas silenciosas. O bairro simples onde construíra sua nova vida contrastava brutalmente com a opulência da Aldeota. Mas ali, ela era apenas Maria, não a sombra invisível que limpava e organizava sem jamais ser verdadeiramente vista. Vou arrumar minhas coisas e estar aí pela tarde, respondeu, já sabendo que estava prestes a revisitar um passado que guardava segredos pesados demais para uma única pessoa carregar. 2 horas depois, ela estava diante do portão de ferro forjado da mansão, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto esperava João Batista aparecer. A casa permanecia imponente como sempre, com suas paredes brancas e jardins perfeitamente cuidados, mas havia algo diferente no ar. Uma tristeza que parecia emanar das próprias pedras. Quando João Batista abriu a porta, ela quase não o reconheceu. O menino brincalhão que conhecera havia se transformado em um homem de traços cansados, com olheiras profundas e cabelos começando a ficar grisalhos. Ele a cumprimentou com um abraço desajeitado, como se não soubesse exatamente como tratar alguém que durante décadas estivera presente em sua vida, mas sempre mantida a uma distância respeitosa. Dona Maria, muito obrigado por vir. Eu não sabia mais o que fazer. Ele a conduziu para dentro, e ela sentiu uma onda de nostalgia ao pisar no mármore polido do hall de entrada. Cada detalhe estava exatamente como ela havia deixado. Os vasos de cristal, os quadros nas paredes, até mesmo o aroma sutil de lavanda que sempre perfumava o ambiente. A casa está igualzinha, seu João. Vejo que conseguiram manter tudo em ordem. Ela falou baixo, como sempre fazia, uma reverência automática desenvolvida ao longo de anos de invisibilidade proposital. Na verdade, contratem uma empresa de limpeza, mas nunca foi a mesma coisa. Sabe como é? Ele fez uma pausa, claramente desconfortável. Meu pai sempre dizia que ninguém cuidava desta casa como a senhora. Maria das Dores sentiu um aperto no peito. Francisco sempre fora um homem de poucas palavras, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Ela o havia servido fielmente durante décadas, conhecendo cada um de seus hábitos, cada preferência, cada pequeno ritual que tornava sua vida mais confortável. E agora ele estava em uma clínica, longe de casa, provavelmente confuso e assustado. Como ele está? O senhor pode me contar o que aconteceu? Perguntou, seguindo João Batista pelas escadas em direção ao escritório do pai. Foi súbito. Estava no escritório revisando alguns documentos quando aconteceu. Os médicos dizem que vai se recuperar, mas vai demorar. E enquanto isso, preciso resolver a situação da empresa e da casa. Ele parou diante da porta do escritório, hesitando. O problema é que não consigo encontrar documentos importantes, papéis que ele guardava em algum lugar secreto. Ela assentiu, compreendendo imediatamente a urgência. Durante anos, observara Francisco esconder documentos em locais que ele julgava seguros, sempre desconfiado de bancos e advogados, mas nunca questionara suas escolhas, limitando-se a limpar ao redor desses esconderijos sem jamais tocá-los.
Vou começar pelo quarto dele, depois o escritório. Se conhece seu pai, deve ter guardado tudo em lugares que só ele sabia, disse, dirigindo-se automaticamente para o elevador que levava ao segundo andar. O quarto de Francisco estava exatamente como ela se lembrava, austero, mas confortável, com móveis de madeira escura e uma grande janela que dava para o jardim dos fundos. Ela começou a trabalhar metodicamente, verificando cada gaveta, cada canto onde documentos poderiam estar escondidos. Foi quando moveu o guarda-roupa para a limpeza que notou algo estranho no forro do antigo quarto dos empregados, onde ela mesma havia dormido por tantos anos. Com cuidado, subiu em uma cadeira e tateou o espaço até encontrar um envelope amarelado pelo tempo. Quando o abriu, seu coração quase parou. Eram cartas de amor, escritas pela própria punho de Antônia, mas não dirigidas a Francisco. As cartas eram endereçadas a um homem chamado Carlos e datavam de 25 anos atrás, quando João Batista ainda era criança. Maria das Dores sentou-se pesadamente na cama, relendo as palavras apaixonadas que revelavam um romance secreto. Antônia, a mulher que sempre considerara um exemplo de esposa dedicada, havia mantido um relacionamento paralelo por anos. As cartas falavam de encontros escondidos, de uma paixão que consumia seus pensamentos, de promessas de um futuro juntos que aparentemente nunca se concretizou. O som de passos na escada a fez esconder rapidamente as cartas no avental. João Batista apareceu na porta, observando-a com curiosidade. Encontrou alguma coisa, Dona Maria? Ela olhou para ele, vendo nos seus olhos a mesma inocência que sempre o caracterizara. Como poderia destruir a memória que ele tinha da mãe? Como poderia carregar sozinha mais este segredo devastador? Ainda estou procurando, seu João. Vai levar um tempo para revistar tudo direito, respondeu, forçando um sorriso tranquilizador. Naquela noite, sozinha no pequeno quarto que João Batista havia preparado para ela no andar térreo, Maria das Dores releu as cartas à luz do abajur. Cada palavra era uma punhalada em suas próprias certezas sobre a família que servira fielmente. Antônia, que sempre a tratara com frieza calculada, mantivera segredos que poderiam ter destruído tudo o que ela conhecia sobre aquela casa. E agora, décadas depois, o peso de mais um segredo se somava aos muitos outros que ela carregava em silêncio, como uma colecionadora involuntária de verdades que ninguém mais poderia saber. A segunda semana na mansão trouxe uma rotina estranhamente familiar para Maria das Dores. Ela acordava cedo, preparava café na cozinha ampla e começava seu trabalho de organização metódica dos pertences de Francisco. João Batista aparecia sempre no meio da manhã, vindo direto do escritório da empresa familiar, sempre com ar preocupado e papéis debaixo do braço. Foi durante uma dessas manhãs que ele a encontrou no escritório, separando documentos em pilhas organizadas sobre a mesa de mogno. Ela havia criado um sistema lógico: contratos de um lado, documentos pessoais de outro, papéis da empresa em uma terceira pilha. Cada categoria estava subdividida por datas, com pequenas etiquetas escritas à mão em sua caligrafia precisa. Dona Maria, isso está impressionante, disse João Batista, observando o trabalho dela. A senhora tem uma organização incrível. Como aprendeu a fazer isso? Ela parou de organizar os papéis e o olhou com certa hesitação. Durante décadas, mantivera oculta sua formação, fingindo uma simplicidade que não correspondia à realidade. Mas agora, diante da necessidade evidente dele, sentia-se dividida entre continuar representando seu papel ou admitir a verdade. Bem, seu João, estudei contabilidade quando era mais nova, antes de vir trabalhar aqui, admitiu finalmente, voltando a organizar os documentos para evitar o olhar surpreso dele. Contabilidade? Dona Maria, por que nunca mencionou isso? Com essa formação, poderia ter trabalhado em qualquer empresa da cidade. A voz dele carregava uma confusão genuína. Ela suspirou profundamente, suas mãos parando sobre um contrato antigo. Quando cheguei aqui, precisava de um emprego que oferecesse moradia, seu João, e sua família me deu essa oportunidade. Nunca achei necessário mencionar minha formação. Mas a verdade era muito mais complexa. Ela não podia revelar que precisara desesperadamente de um lugar para morar, de um trabalho que lhe permitisse permanecer escondida de um passado complicado.
A casa dos Oliveira havia sido seu refúgio, e ela pagara esse refúgio com décadas de invisibilidade. João Batista sentou-se na poltrona de couro do pai, observando-a com olhos novos. Dona Maria, preciso confessar uma coisa. A empresa está enfrentando algumas dificuldades financeiras. Papai sempre cuidou de tudo sozinho, e agora eu não entendo metade dos investimentos que ele fez. Ela ergueu os olhos, notando a vulnerabilidade na voz dele. Durante anos, observara Francisco trabalhar até tarde, sempre preocupado com números que não fechavam, com decisões que precisavam ser tomadas rapidamente. E durante anos, ela mantivera silêncio sobre insights que poderia ter oferecido. Se quiser, posso dar uma olhada nos livros contábeis. Talvez consiga ajudar a esclarecer algumas coisas, ofereceu timidamente. A expressão de alívio no rosto de João Batista foi imediata. A senhora faria isso? Seria uma salvação. Tenho tentado entender essas planilhas há semanas. Naquela tarde, Maria das Dores se viu novamente em território familiar, analisando números e fluxos de caixa com a perícia que havia mantido oculta por tanto tempo. Era como voltar a falar uma língua que conhecia fluentemente, mas que fora forçada a esquecer. O que descobriu a deixou perturbada. A empresa estava realmente em dificuldades, mas não pelas razões que João Batista imaginava. Havia investimentos questionáveis, empréstimos com juros abusivos e uma gestão descuidada que não correspondia ao Francisco que ela conhecia. Era como se alguém tivesse tomado decisões em nome dele, decisões que não faziam sentido financeiro. Seu João, preciso perguntar uma coisa. Seu pai sempre tomou essas decisões financeiras sozinho? Ele pareceu surpreso pela pergunta. Sempre. Papai nunca confiou em consultores externos. Dizia que conhecia o próprio negócio melhor que qualquer um. Ela assentiu, mas uma suspeita começava a se formar em sua mente. Durante anos, observara Francisco receber visitas de um homem elegante que sempre saía do escritório com documentos nas mãos. Na época, assumira que fosse um sócio ou advogado, mas agora, analisando os números, começava a questionar essas visitas. O senhor se lembra de um homem que visitava seu pai regularmente? Alto, cabelos grisalhos, sempre muito bem vestido? João Batista franziu a testa, concentrando-se. Acho que sim. Carlos alguma coisa, não é? Papai sempre dizia que era um consultor de investimentos. O nome Carlos fez o sangue de Maria das Dores gelar. O mesmo Carlos das cartas de Antônia. Não podia ser coincidência. Ela tentou manter a voz firme enquanto perguntava. O senhor sabe quando foram as últimas vezes que ele esteve aqui? Nos últimos anos ele vinha com frequência. Até pouco antes de papai ficar doente. Peças de um quebra-cabeça sombrio começavam a se encaixar na mente de Maria das Dores. As cartas de amor de Antônia, os investimentos questionáveis de Francisco, as visitas regulares de Carlos. Havia algo muito errado nessa história. Algo que ela precisava investigar antes de revelar suas descobertas para João Batista. Naquela noite, ela revisou novamente as planilhas financeiras à luz do abajur. Se suas suspeitas estivessem corretas, Francisco não era apenas vítima de um derrame. Era vítima de uma traição que havia durado décadas, uma traição que envolveu sua própria esposa e que agora ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. E ela, mais uma vez, se via na posição de guardar segredos que poderiam destruir ou salvar a família que servira fielmente por tantos anos. O terceiro mês na mansão da aldeota trouxe revelações que Maria das Dores não estava preparada para enfrentar. Enquanto organizava a correspondência antiga de Francisco, João Batista chegou em casa mais cedo, trazendo uma expressão perturbada que ela logo reconheceu como prenúncio de más notícias. Dona Maria, preciso contar uma coisa que descobri hoje, disse ele, sentando-se pesadamente na poltrona do escritório. Conversei com algumas famílias da vizinhança, tentando entender por que ninguém a procurou para trabalho depois que saiu daqui. Ela parou de organizar os papéis, sentindo um frio na barriga. Durante anos, tentara não pensar no motivo pelo qual nunca conseguira outro emprego em casa de família, limitando-se a trabalhos eventuais de limpeza em escritórios e lojas. Descobri que minha mãe, que Antônia espalhou histórias sobre a senhora.
Disse para várias pessoas que não podia recomendar seu trabalho, que havia tido problemas de confiança. A voz de João Batista estava carregada de constrangimento e raiva. Sei que isso não é verdade. Papai sempre disse que a senhora era a pessoa mais honesta que conhecia. Maria das Dores sentiu as pernas tremerem e se apoiou na mesa. Antônia havia destruído deliberadamente sua reputação, garantindo que ela nunca conseguisse outro emprego em casa de família. Mas por quê? Por que tanto empenho em prejudicar alguém que sempre servira fielmente? Seu João, sua mãe tinha seus motivos. Não guardo rancor. Mentiu, tentando manter a compostura. Não, Dona Maria, isso foi injusto, e eu preciso entender por quê. Minha mãe não era uma pessoa má, mas... Ele hesitou, claramente lutando com memórias contraditórias. Às vezes ela agia de forma estranha quando se tratava da senhora. Como se tivesse ciúmes ou algo assim. A palavra ciúmes ecoou na mente de Maria das Dores como um sino de alarme. Ciúmes de quê? De uma empregada doméstica? A menos que Antônia soubesse de algo que outros não sabiam. A menos que ela tivesse descoberto segredos que Maria das Dores julgava bem guardados. Naquela tarde, enquanto João Batista estava na empresa, ela decidiu investigar mais profundamente os pertences de Antônia. No closet luxuoso que ocupava metade do quarto principal, encontrou uma caixa de joias com fundo falso. Dentro, além das cartas que já conhecia, havia fotografias antigas e documentos que a fizeram sentar no chão de mármore, atordoada. Entre os papéis, uma certidão de nascimento que não fazia sentido. João Batista Oliveira, filho de Francisco Oliveira, e Maria das Dores Silva. Não Antônia Oliveira, como sempre acreditara. A data correspondia exatamente ao nascimento de João Batista. Mas como poderia ser possível? Suas mãos tremiam enquanto examinava o documento. Era genuíno, com todos os carimbos oficiais, mas a realidade que revelava era devastadora demais para processar imediatamente. Se aquele documento fosse verdadeiro, significava que João Batista era seu filho biológico, não de Antônia. Mas como? Quando? Ela tentou se lembrar dos eventos de 35 anos atrás, quando chegara à mansão. Havia chegado já trabalhando para a família, já cuidando de um bebê recém-nascido, que Antônia apresentara como filho próprio. Na época, ela estava fragilizada demais para questionar qualquer coisa, desesperada demais por um teto e uma fonte de renda. Outras fotografias na caixa mostravam Antônia visivelmente sem barriga de grávida, em datas próximas ao nascimento de João Batista. Em uma das fotos, datada de uma semana antes do nascimento oficial, ela aparecia em uma festa, claramente não grávida, sorrindo para a câmera com um vestido justo que revelaria qualquer sinal de gravidez avançada. O quebra-cabeça começava a se formar de maneira terrível. Antônia não conseguia ter filhos. Isso ela sempre soubera, pelas conversas que escutara ao longo dos anos. Francisco desesperava por um herdeiro, e de alguma forma, ela própria se encaixara nessa equação de uma maneira que sua mente se recusava a aceitar completamente. Fragmentos de memórias reprimidas começaram a emergir. Lembranças confusas de um período difícil em sua vida, de decisões desesperadas tomadas por necessidade, de um acordo que na época parecera a única saída possível. Mas os detalhes permaneciam nebulosos, como se sua própria mente tivesse decidido protegê-la de verdades muito dolorosas para suportar. O som da chave na porta principal a fez esconder rapidamente os documentos e correr para o banheiro, onde vomitou tudo o que havia comido no almoço. Quando João Batista a encontrou, ela estava sentada no chão frio do banheiro, pálida e tremendo. "Dona Maria, o que aconteceu? A senhora está doente?" Ela olhou para ele, para o homem que poderia ser seu filho, e sentiu uma dor no peito tão intensa que mal conseguia respirar. Como poderia olhar para aqueles olhos familiares e não ver sua própria juventude refletida neles? Como havia passado décadas cuidando dele, sem reconhecer a própria carne e sangue. "Estou bem, seu João. Só me senti um pouco tonta. Deve ser o calor", mentiu, aceitando a mão que ele estendia para ajudá-la a se levantar. Mas não estava bem. Nada estava bem. Sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras tão elaboradas que ela própria
havia acreditado nelas. E agora, diante da possibilidade de que tudo o que julgava saber sobre si mesma fosse falso, Maria das Dores se sentia como se estivesse desmoronando por dentro. Naquela noite, sozinha em seu quarto, ela examinou novamente a certidão de nascimento à luz do abajur. Cada detalhe confirmava sua autenticidade. Cada linha escrita à tinta revelava uma verdade que ela não sabia se teria coragem de enfrentar. E pela primeira vez em décadas, Maria das Dores chorou até adormecer, carregando o peso de um segredo que poderia mudar tudo ou destruir para sempre a frágil paz que João Batista havia encontrado em meio ao caos de sua vida atual. O quarto mês trouxe mudanças sutis, mas significativas na atmosfera da mansão. Maria das Dores começara a deixar as janelas abertas por mais tempo, permitindo que a brisa marinha de Fortaleza trouxesse o aroma de cajueiros floridos do quintal para dentro da casa. Era como se, aos poucos, ela estivesse permitindo que a vida real invadisse aquele ambiente que sempre mantivera artificial e controlado. João Batista também mudara. Suas visitas à casa se tornaram mais frequentes e prolongadas. Em vez de aparecer apenas para buscar documentos ou resolver questões práticas, ele começou a ficar para o jantar, sentando-se na cozinha enquanto ela preparava pratos que não fazia há anos. Especialidades nordestinas que aprendera na infância no interior do Ceará. Baião de dois perfumado com coentro fresco, peixe assado com farofa de castanha, doce de mamão com coco que enchia a casa com aromas de canela e cravo. Dona Maria, não me lembro da última vez que comi comida caseira de verdade, disse ele numa dessas noites, saboreando o pirão de peixe que ela havia preparado. Minha mãe nunca cozinhou muito. Sempre dizia que não tinha jeito para a cozinha. Ela assentiu, lembrando-se perfeitamente de como Antônia evitava a cozinha, preferindo dar ordens à distância do que se envolver diretamente na preparação das refeições. Sua mãe tinha outras qualidades, seu João. Cada pessoa tem seus dons. Mas enquanto falava, Maria das Dores pensava nas cartas de amor escondidas, na certidão de nascimento que descobrira, nos investimentos suspeitos que Carlos havia influenciado. Quantas camadas de mentiras cercavam a vida daquela família? E quanto de sua própria história ela realmente conhecia? Foi durante uma sessão de organização dos pertences pessoais de Francisco que João Batista fez uma descoberta que a emocionou profundamente. Em uma gaveta trancada do escritório, ele encontrou uma caixa de sapatos cheia de pequenos tesouros. Todos os desenhos que fizera na infância, carinhosamente guardados e organizados por data. Cartas da escola, boletins, fotos de apresentações escolares, até mesmo dentes de leite embrulhados em papel de seda. "Olha isso, Dona Maria. Papai guardou tudo", disse ele, espalhando as memórias sobre a mesa do escritório. Eu nem lembrava que tinha feito metade desses desenhos. Ela observou os pequenos tesouros com um aperto no coração. Conhecia cada um daqueles desenhos, cada carta da escola, cada foto, porque havia sido ela quem os organizara e guardara cuidadosamente ao longo dos anos, não Francisco. Ela quem havia convencido o patrão de que aquelas pequenas coisas eram importantes demais para serem jogadas fora. "Seu pai sempre foi muito orgulhoso do senhor", disse ela, tocando delicadamente um desenho onde um menino de 6 anos havia escrito "Para o papai" com letras tortas. Engraçado, Dona Maria. Olhando essas coisas agora, tenho a impressão de que alguém mais estava sempre por perto durante minha infância. Nas fotos, sempre tem alguém fora do quadro, como se a pessoa que estivesse fotografando fizesse parte da família. Ele pegou uma foto onde aparecia fantasiado para uma festa junina da escola. Quem tirava essas fotos? Não era papai, porque ele aparece em algumas, e mamãe nunca foi muito de fotografar. Maria das Dores sentiu o coração acelerar. Havia sido ela quem documentara meticulosamente a infância de João Batista, quem se certificara de que cada momento importante fosse preservado, mas sempre de longe, sempre mantendo a distância respeitosa que sua posição exigia. Deve ter sido alguma das outras empregadas da época. Mentiu, fingindo examinar um boletim escolar para evitar o olhar investigativo dele. Mas João Batista não estava convencido. Não era. Lembro que sempre tinha alguém especial por perto quando eu era pequeno.
Alguém que se importava de verdade, que prestava atenção nos detalhes. Lembro de mãos cuidadosas arrumando minha roupa antes das fotos, de alguém que sempre se certificava de que eu estava bem. Ele parou de falar abruptamente, como se uma memória reprimida estivesse tentando emergir. Dona Maria, por quanto tempo exatamente a senhora trabalhou aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Desde que o senhor era bebê, seu João. Vim quando tinha poucos meses de idade. E antes disso, a senhora se lembra de como era antes de vir trabalhar aqui? Ela hesitou, sentindo-se como se estivesse caminhando em terreno perigoso. Havia partes de sua própria história que permaneciam nebulosas, como se sua mente tivesse criado uma névoa protetora ao redor de memórias muito dolorosas. Era uma época difícil da minha vida, seu João. Prefiro não falar sobre isso. Mas ele não desistiu. Dona Maria, desde que voltou, tenho a sensação estranha de que há coisas importantes que não sei sobre minha própria família. Como se todo mundo soubesse de segredos que ninguém quer me contar. Ela olhou para ele, vendo a frustração e confusão em seus olhos. João Batista estava começando a questionar a versão oficial de sua própria história. E ela não sabia se deveria encorajá-lo ou protegê-lo da verdade. Às vezes, é melhor deixar o passado onde está, seu João, disse finalmente. Mas e se o passado estiver afetando o presente? E se eu estiver vivendo uma vida baseada em mentiras? A voz dele tinha uma urgência que ela reconhecia, a mesma urgência que sentia quando olhava para a certidão de nascimento escondida em seu quarto. Naquela noite, sozinha mais uma vez, Maria das Dores pegou uma das fotos que João Batista havia encontrado. Nela, um menino de 4 anos sorria para a câmera, segurando um bolo de aniversário. No fundo, parcialmente visível na reflexão do vidro da janela, estava sua própria silhueta, observando a cena com uma ternura que transcendia qualquer relacionamento profissional. Como havia conseguido esconder por tanto tempo o amor que sentia por aquela criança? Como havia suportado décadas, fingindo ser apenas uma funcionária, quando cada fibra de seu ser gritava que havia algo muito mais profundo ligando-a àquele menino. E agora, vendo-o como homem adulto, questionando sua própria história, ela se perguntava se chegara a hora de enfrentar verdades que havia mantido enterradas por tanto tempo. No 5º mês, a vida na mansão da aldeota havia assumido uma rotina que Maria das Dores nunca imaginara possível. João Batista passava as manhãs no escritório da empresa, mas retornava para o almoço, dividindo com ela a mesa da cozinha enquanto discutiam os problemas financeiros que haviam descoberto. Era uma intimidade nova, construída sobre necessidade mútua e confiança crescente. Foi durante um desses almoços que o telefone tocou, quebrando a tranquilidade da tarde. Maria das Dores atendeu automaticamente, como sempre fazia, mas a voz do outro lado da linha a fez endurecer. Quem está falando, Conceição? João Batista observou a mudança imediata na expressão dela, como se uma máscara tivesse caído. Filha, você não pode ligar aqui. Quantas vezes já conversamos sobre isso? Ela se afastou para o canto da cozinha tentando manter a voz baixa, mas João Batista captou fragmentos da conversa. Não, filha, ainda não posso. Sei que está difícil. Prometo que em breve. Quando desligou, suas mãos tremiam ligeiramente. João Batista a observava com uma expressão de choque genuíno. Dona Maria, a senhora tem uma filha? Em todos esses anos nunca mencionou. Ela se sentou pesadamente na cadeira, como se o peso de mais um segredo revelado fosse físico demais para suportar. Tenho sim, seu João. Conceição. Ela mora em Sobral. É professora universitária. Por que nunca falou sobre ela? E por que ela não pode ligar aqui? A confusão na voz dele era evidente. Maria das Dores olhou pela janela da cozinha, onde os cajueiros balançavam na brisa da tarde. Como explicar 20 anos de sacrifício autoimposto? Como contar que havia escolhido permanecer invisível para proteger a reputação da família que servia? Quando comecei a trabalhar aqui, sua mãe deixou claro que eu não deveria receber visitas ou telefonemas pessoais. Disse que isso poderia comprometer minha dedicação ao trabalho. As palavras saíam devagar, cada uma pesando como pedras. Conceição cresceu com minha irmã no interior. Eu a via apenas nos meus dias de folga, uma vez por mês.
João Batista ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Dona Maria, isso é desumano. A senhora sacrificou a convivência com sua própria filha para cuidar de mim? Não foi bem assim, seu João. Eu tinha que trabalhar, e este emprego oferecia estabilidade. Conceição estava bem cuidada. Mas ele não parecia convencido. Quantos natais a senhora passou sozinha aqui enquanto nós celebrávamos na sala de jantar? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Ela se lembrou de 15 natais consecutivos, ouvindo risos e conversas animadas vindas da sala principal, enquanto permanecia em seu quarto nos fundos, tentando não pensar em Conceição, passando as festas com tios que mal conhecia. Eram outras épocas, seu João. As coisas eram diferentes. Não, Dona Maria. Isso nunca foi certo, em época nenhuma. Ele se levantou abruptamente da mesa. Preciso de um tempo para processar isso. Vou dar uma volta. Depois que ele saiu, Maria das Dores ligou de volta para Conceição, suas mãos ainda tremendo ligeiramente. Mãe, por que desligou na minha cara? A voz da filha carregava a mágoa acumulada de décadas de conversas interrompidas. Filha, você sabe que não posso falar muito quando estou trabalhando. Mãe, você tem 58 anos. Até quando vai viver como se fosse escrava dessa família? A frustração de Conceição explodiu através da linha. Tenho mestrado, doutorado, uma carreira construída e minha própria mãe ainda não pode receber um telefonema meu? Conceição, não é assim. É sim, mãe. É exatamente assim. Desde que me entendo por gente, você escolheu aquela família em vez da sua própria. Escolheu cuidar do filho deles em vez de cuidar de mim. As palavras da filha eram como facas, cada uma cortando mais fundo que a anterior, porque havia verdade nelas, uma verdade que Maria das Dores passara décadas tentando racionalizar. Filha, eu fiz o que achei melhor para nós duas. O dinheiro que ganhei aqui pagou seus estudos, sua educação, e custou nossa relação. Mãe, eu mal a conheço. Quando era criança, você era mais uma tia que visitava de vez em quando do que minha mãe de verdade. Quando João Batista voltou da caminhada, encontrou Maria das Dores sentada na varanda dos fundos, olhando para o jardim com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele se sentou ao lado dela sem dizer nada, apenas oferecendo sua presença como conforto. Seu João, talvez seja melhor eu ir embora. Voltar para a minha vida. Deixar o senhor resolver as coisas sozinho. Dona Maria, não quero que vá embora, disse ele suavemente. Quero entender melhor nossa história. Quero entender por que minha família tratou a senhora de uma forma que agora me envergonha profundamente. Ela o olhou, vendo sinceridade genuína em seus olhos. Não foram vocês que me trataram mal, seu João. Eu que escolhi esse lugar na família. Mas por quê? Por que escolheu sacrificar tanto por pessoas que nem sempre reconheceram seu valor? A pergunta ecoou na mente de Maria das Dores como um sino distante. Por que mesmo? Por que havia escolhido permanecer, ano após ano, sacrificando sua própria felicidade e a relação com sua filha? A resposta estava enterrada junto com tantos outros segredos, mas ela começava a suspeitar que as razões eram muito mais complicadas do que simples lealdade ou necessidade financeira. Havia algo mais profundo, algo que sua própria mente havia protegido dela durante décadas. E agora, vendo a dor de Conceição refletida na preocupação genuína de João Batista, ela começava a questionar se chegara a hora de enfrentar todas as verdades que havia mantido escondidas, não apenas dos outros, mas de si mesma. O sexto mês trouxe uma transformação completa na atmosfera da mansão. João Batista havia tomado uma decisão que surpreendeu Maria das Dores. Em vez de vender a casa como planejara inicialmente, decidiu morar nela temporariamente, alegando que queria entender melhor sua própria história familiar. Na prática, isso significava que eles agora dividiam o espaço de uma forma totalmente nova. Foi durante uma tarde de limpeza que ela descobriu a sala de música trancada há anos. A chave estava no molho que Francisco guardava na gaveta do escritório. E quando abriu a porta pesada de madeira, foi como entrar em uma cápsula do tempo.
O piano de cauda alemão estava coberto por um pano branco, partituras espalhadas sobre a estante como se o músico tivesse saído apenas por alguns minutos. Não sabia que havia uma sala de música, disse João Batista, aparecendo atrás dela. Sua mãe tocava quando o senhor era pequeno. Mentiu Maria das Dores automaticamente. Mas a verdade era diferente. Antônia nunca tocara piano. A sala havia sido fechada depois que ela própria fora proibida de usar o instrumento, depois que Antônia decidira que empregadas não deveriam tocar piano em casa de família. Estranho, não tenho nenhuma lembrança de mamãe tocando, disse ele, passando a mão sobre o pano que cobria o piano. Maria das Dores hesitou antes de puxar o pano branco, revelando o instrumento em toda a sua imponência. As teclas de marfim pareciam convidá-la, despertando músculos da memória que haviam permanecido dormentes por décadas. Sem pensar muito, ela se sentou no banco acolchoado e tocou algumas notas experimentais. O som que emergiu do piano foi surpreendentemente afinado, considerando os anos de abandono. Suas mãos, quase automaticamente, encontraram as teclas certas para uma melodia melancólica que costumava tocar nas madrugadas solitárias, quando todos dormiam e ela podia se permitir alguns minutos de música. Dona Maria, a senhora toca piano? A surpresa na voz de João Batista era genuína. Ela parou imediatamente como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Um pouco. Aprendi quando era jovem. Não pare, por favor. Continue tocando. Ela olhou para ele vendo encorajamento em seus olhos e voltou a tocar. A música que emergia era uma mistura de clássicos que aprendera na juventude e improvisações melancólicas que desenvolvera durante anos de prática secreta. Cada nota carregava anos de emoções reprimidas, de lágrimas engolidas, de alegrias vividas em silêncio. Quando terminou, os dois permaneceram em silêncio por um longo momento. João Batista se sentou ao lado dela no banco do piano, observando suas mãos ainda pousadas sobre as teclas. Dona Maria, quem é a senhora realmente? A pergunta simples carregava o peso de décadas de mentiras por omissão. Como responder sem revelar segredos que poderiam destruir a frágil paz que haviam construído? Sou apenas uma mulher que passou a vida inteira cuidando dos outros em vez de cuidar de si mesma, respondeu, tentando se levantar do banco. Mas ele a impediu gentilmente. Não é apenas isso. Uma empregada doméstica que tem formação em contabilidade, que toca piano com essa sensibilidade, que conhece cada detalhe da nossa família, melhor que nós mesmos, isso não é comum. Naquela tarde, ela lhe contou parcialmente sua história. Falou sobre uma juventude interrompida por necessidades econômicas, sobre sonhos abandonados em favor da sobrevivência, sobre a música que sempre fora seu refúgio emocional. Mas não contou sobre a certidão de nascimento escondida, sobre as cartas de Antônia, sobre as suspeitas crescentes de que sua própria história era muito mais complexa do que julgava. Foi quando estava organizando os documentos financeiros da empresa que Maria das Dores fez uma descoberta que mudaria tudo. Entre papéis antigos, encontrou registros que comprovavam suas suspeitas. Por 15 anos, ela havia sido secretamente sócia minoritária da empresa. Francisco registrara uma participação de 15% em nome dela, documentada em cartório, mas mantida em absoluto sigilo. Os documentos revelavam mais. Todas as sugestões casuais que ela fizera ao longo dos anos sobre investimentos haviam sido implementadas. Cada conselho financeiro que oferecera discretamente havia sido seguido à risca. Francisco não apenas valorizava sua opinião, ele confiava nela completamente para decisões importantes. Seu João, preciso mostrar uma coisa para o senhor, disse ela, estendendo os documentos com mãos trêmulas. Ele leu em silêncio, sua expressão mudando de confusão para choque completo. Dona Maria, isso significa que a senhora é sócia da empresa? Há 15 anos? Eu não sabia. Seu pai nunca me disse nada. Mas por quê? Por que ele faria isso sem contar para ninguém? Ela olhou para os documentos, tentando entender as motivações de Francisco. Havia uma carta anexada, escrita pela própria letra dele. Maria das Dores Silva impediu 3 falências desta empresa através de conselhos sábios oferecidos com humildade. Esta participação é reconhecimento tardio de contribuições inestimáveis.
A carta continuava. Sua dedicação transcendeu qualquer relacionamento profissional. Ela preservou não apenas nossa estabilidade financeira, mas nossa dignidade familiar. João Batista terminou de ler e a olhou com uma expressão que ela nunca vira antes. Uma mistura de admiração, confusão e algo que parecia quase reconhecimento. Dona Maria, meu pai via a senhora como família, não é? Esse documento não é apenas sobre dinheiro. É sobre reconhecimento. Ela assentiu silenciosamente, sentindo que estavam se aproximando perigosamente de verdades que ainda não estava pronta para revelar. Mas agora sabia que Francisco havia guardado segredos tão profundos quanto os seus, e que a história daquela família era muito mais complexa do que qualquer um deles imaginara. O 7º mês começou com uma descoberta que abalaria os alicerces de tudo o que João Batista julgava saber sobre sua família. Enquanto revisavam a papelada legal para oficializar a participação de Maria das Dores na empresa, o advogado da família trouxe documentos que haviam sido mantidos em sigilo por décadas, o testamento completo de Francisco. Dona Maria, o senhor precisa se sentar para ouvir isso, disse João Batista, sua voz tensa, depois de uma longa conversa telefônica com o advogado. Meu pai, ele deixou mais do que a participação na empresa para a senhora. Ela o observou com apreensão crescente. O que quer dizer, seu João? A fazenda no interior, a propriedade que pertencia à família há 3 gerações. Ele deixou tudo para a senhora. João Batista passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. E tem mais. Tem uma carta pessoal que ele escreveu, explicando as razões. Com mãos trêmulas, Maria das Dores recebeu o envelope lacrado que trazia seu nome na caligrafia familiar de Francisco. Quando o abriu, as primeiras palavras a fizeram sentar pesadamente na poltrona do escritório. Maria das Dores, se está lendo esta carta, é porque já não estou mais em condições de dizer pessoalmente o que deveria ter dito há décadas. Você não foi apenas uma empregada em nossa casa, você foi a guardiã da nossa família, a pessoa que nos manteve unidos quando tudo ameaçava desmoronar. A carta continuava. Antônia nunca compreendeu seu valor, mas eu sempre soube. Você sacrificou sua própria vida para preservar a nossa. Sacrificou sua filha para criar meu filho. Sacrificou seus sonhos para realizar os nossos. João Batista a observava enquanto ela lia, notando como seu rosto empalidecia a cada linha. Dona Maria, o que está escrito aí? A senhora está ficando pálida. Ela continuou lendo em silêncio, suas mãos tremendo. A fazenda sempre foi o coração da família Oliveira. É justo que fique com a pessoa que mais amou esta família, mesmo quando não foi amada de volta da forma que merecia. Você é a filha que o destino me deu para compensar os erros que cometi como pai. As últimas linhas da carta foram um golpe devastador. João Batista nunca saberá a verdade completa sobre sua origem, mas você sim, você sempre soube. E agora, espero que possa encontrar paz sabendo que reconheço o sacrifício impossível que fez por amor. Maria das Dores dobrou a carta cuidadosamente, tentando manter a compostura. Mas as palavras de Francisco haviam aberto uma ferida que ela mantivera fechada por décadas. Ele sabia, sempre soubera. Dona Maria, por favor, me conte o que está nesta carta. Estou percebendo que há camadas inteiras da nossa história familiar que ninguém nunca me contou. Ela olhou para João Batista, vendo nele traços que só agora ousava reconhecer como familiares. O formato dos olhos, a linha do queixo, a forma como franzir a testa quando concentrado. Como havia conseguido fingir por tanto tempo que não via a si mesma refletida naqueles gestos? Seu João, há verdades que talvez seja melhor deixar enterradas. Não, não mais. Ele se levantou bruscamente. Estou cansado de meias verdades e segredos. Meu pai deixa uma propriedade inteira para a senhora. Escreve sobre sacrifícios que não entendo. Fala sobre origens que ninguém nunca me explicou. Quero saber a verdade. Maria das Dores respirou fundo, sabendo que chegara ao ponto onde não havia mais volta. Seu João, vou contar, mas precisa prometer que vai me ouvir até o final antes de julgar qualquer coisa. Ele assentiu, sentando-se na poltrona em frente a ela. Quando seu pai diz que eu sacrifiquei minha filha para criar o filho dele, é porque eu não sacrifiquei apenas Conceição,
Eu sacrifiquei você também. A confusão no rosto dele era evidente. Como assim? Há coisas sobre seu nascimento que você nunca soube. Coisas que sua mãe, que Antônia fez questão de manter escondidas. Ela pausou, reunindo coragem para as palavras que mudariam tudo. Antônia não podia ter filhos, seu João. Os médicos haviam confirmado isso anos antes do seu nascimento. Mas deixe-me terminar, por favor. Sua voz estava mais firme agora. Quando você nasceu, eu estava em uma situação muito difícil. Muito jovem, sem família, sem recursos. Seu pai, ele ofereceu uma solução que na época pareceu a única possível. O silêncio no escritório era ensurdecedor. João Batista a observava, com uma intensidade que ela nunca vira antes, como se estivesse tentando reorganizar todas as memórias de sua vida através de uma nova lente. Dona Maria, o que exatamente a senhora está tentando me dizer? Ela fechou os olhos, sabendo que as próximas palavras iriam destruir ou libertar ambos. Estou dizendo que Antônia não era sua mãe biológica, seu João. Eu sou. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Quando João Batista finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Isso é possível? Maria das Dores se levantou e foi até seu quarto, retornando com a certidão de nascimento que mantivera escondida. Com mãos trêmulas, ela a estendeu para ele. Esta é sua certidão original, a verdadeira. Ele leu o documento em silêncio, suas mãos tremendo tanto quanto as dela. Quando ergueu os olhos, havia lágrimas que ele tentava conter. Por quê? Porque nunca me contou. Porque era o acordo, seu João. Eu poderia ficar perto de você, cuidar de você, vê-lo crescer, mas apenas como empregada, nunca como mãe. Era o preço de poder permanecer na sua vida. A verdade finalmente estava exposta, crua e devastadora como ela sempre soubera que seria. E agora, olhando para o homem que havia criado sem poder chamá-lo de filho, Maria das Dores esperava para descobrir se décadas de sacrifício haviam valido a pena ou se acabara de destruir para sempre a única relação verdadeira que restara em sua vida. O 8º mês seria lembrado por ambos como o período mais intenso e transformador de suas vidas. João Batista precisou de uma semana inteira de silêncio e reflexão antes de conseguir olhar diretamente para Maria das Dores novamente. Quando finalmente o fez, foi com uma mistura de dor, confusão e uma ternura hesitante que ela nunca ousara esperar. "Mãe", disse ele pela primeira vez, testando a palavra como se fosse um idioma estrangeiro. Posso chamar a senhora assim?" Ela derramou lágrimas silenciosas que guardava há 35 anos. "Só se quiser, meu filho. Só se quiser." As semanas seguintes foram uma jornada de redescoberta mútua. João Batista queria saber tudo. Como havia sido o acordo original, por que ela aceitara aquelas condições, como suportara décadas fingindo ser apenas uma funcionária, quando cada fibra de seu ser gritava para protegê-lo como mãe. "Foi a única forma de ficar perto de você", explicou ela numa tarde, sentados na varanda onde passara incontáveis horas, observando-o brincar quando criança. Antônia era estéril, mas desesperada por um filho. Seu pai precisava de um herdeiro. Eu estava sozinha, sem recursos, grávida e aterrorizada. O acordo pareceu a única solução possível. Mas o preço que pagou foi desumano, disse ele, sua voz carregada de uma dor que ela reconhecia como eco de sua própria angústia. "A senhora abriu mão de ser reconhecida como minha mãe para poder permanecer perto de mim. E valeu a pena", respondeu ela sem hesitação. "Cada dia ao seu lado, mesmo fingindo ser outra pessoa, valeu a pena. Pude vê-lo dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, ir para a escola, se formar, se tornar o homem que é hoje." Eles também conversaram sobre Conceição, e João Batista insistiu em conhecer sua meia-irmã. O primeiro encontro entre os irmãos foi emocionante e tenso. Conceição chegou de Sobral com a desconfiança natural de alguém que crescera sentindo-se abandonada pela mãe. "Então você é o famoso João Batista", disse ela, observando-o com olhos analíticos. "O filho pelo qual nossa mãe sacrificou tudo." "Conceição, não fale assim", interveio Maria das Dores. "Por que não, mãe? É a verdade. Você escolheu a família dele em vez da nossa,
Escolheu ser mãe dele em segredo em vez de ser minha mãe abertamente. João Batista ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Conceição, eu não sabia de nada disso. Se soubesse, teria feito tudo diferente. Nossa mãe, ela pagou um preço alto demais por uma decisão que não deveria ter sido forçada a tomar. O encontro foi difícil, mas foi o começo de uma reconciliação lenta entre os irmãos e entre Conceição e Maria das Dores. Pela primeira vez em décadas, ela podia ter os dois filhos perto de si, mesmo que ainda estivessem todos aprendendo como navegar essa nova dinâmica familiar. A descoberta mais chocante veio quando João Batista decidiu investigar o paradeiro de Carlos, o homem das cartas de Antônia e dos investimentos suspeitos. O que descobriu os deixou atônitos. Carlos havia morrido 5 anos antes, mas não antes de confessar em seu leito de morte que havia chantageado Antônia por décadas. Ele sabia sobre meu verdadeiro nascimento, explicou João Batista depois de uma longa conversa com a viúva de Carlos. Antônia pagou a ele durante anos para manter o segredo. Foi por isso que nossa situação financeira sempre foi instável, apesar dos lucros da empresa. Maria das Dores sentiu como se uma peça final do quebra-cabeça tivesse se encaixado. Por isso ela me odiava tanto. Não era apenas porque eu era sua mãe biológica, era porque minha existência a tornava vulnerável à chantagem. E foi por isso que papai começou a dar à senhora participação na empresa sem contar para ninguém. Ele sabia que mamãe estava sendo chantageada e tentava proteger tanto a senhora quanto nossa família financeiramente. A complexidade dos relacionamentos e motivações que governaram suas vidas por décadas começava finalmente a fazer sentido. Francisco não havia sido apenas um patrão benevolente. Ele havia sido um homem tentando proteger sua família de uma situação que ele mesmo havia criado. Antônia não havia sido apenas cruel. Ela havia sido uma mulher desesperada, protegendo um segredo que poderia destruir sua identidade social. E Maria das Dores não havia sido apenas uma mãe sacrificial. Ela havia sido parte de um acordo complexo que beneficiara todos, mas a um custo emocional devastador. Mãe, disse João Batista numa noite, usando a palavra com crescente naturalidade, quero que saiba que não lamento nada. Mesmo descobrindo tudo isso, não lamento ter crescido pensando que era filho de Antônia, porque isso me permitiu ter a senhora por perto todos esses anos. E eu não lamento ter aceito o acordo, respondeu ela, porque me permitiu ser sua mãe, mesmo que secretamente. Me permitiu amar você todos os dias da sua vida. Naquela noite, pela primeira vez em 35 anos, Maria das Dores adormeceu com a certeza de que havia feito as escolhas certas, mesmo quando elas custaram mais do que uma pessoa deveria ter que pagar. Os últimos meses na mansão da Aldeota foram de reconstrução e planejamento. Maria das Dores, agora oficialmente reconhecida como sócia da empresa e proprietária da fazenda familiar, tinha que tomar decisões que nunca imaginara enfrentar. Aos 58 anos, pela primeira vez na vida, ela tinha poder real de escolha sobre seu próprio destino. João Batista insistiu que ela se mudasse para o quarto principal da casa, abandonando finalmente o pequeno cômodo dos fundos onde vivera por décadas. Mãe, a senhora é dona desta casa tanto quanto eu. Não vou aceitar que continue se escondendo. A transição foi emocionalmente difícil. Dormir no quarto onde Francisco e Antônia haviam dividido uma vida de aparências e segredos fazia Maria das Dores confrontar diariamente as complexidades do passado. Mas aos poucos ela começou a transformar o espaço, adicionando suas próprias coisas, suas próprias memórias. A sala de música se tornou seu refúgio favorito. Todas as tardes, depois de cuidar dos assuntos da empresa, ela se sentava ao piano e tocava, não mais escondida nas madrugadas, mas abertamente, permitindo que a música enchesse a casa inteira. João Batista frequentemente se juntava a ela, sentando-se em uma poltrona próxima para ouvir as melodias que embarcavam décadas de emoções reprimidas. Mãe, a senhora deveria ter sido pianista, disse ele numa dessas tardes. Tem um talento extraordinário. Não, meu filho. Deveria ter sido muitas coisas, mas o destino escolheu outro caminho para mim. E olhando para trás, não sei se mudaria alguma coisa.
Conceição começou a visitar Fortaleza regularmente, trazendo os netos que Maria das Dores estava conhecendo pela primeira vez. Ver seus netos brincando no mesmo jardim onde observara João Batista crescer criava uma sensação de continuidade que ela nunca pensou que experimentaria. "Vovó, você realmente morava naquele quartinho pequeno?" perguntou Luísa, a neta de 8 anos, durante uma visita. "Morava sim, minha linda, mas agora a vovó tem um quarto grande com uma vista bonita do jardim. Por que você morava no quartinho se esta casa é sua também?" A pergunta inocente da criança fez Maria das Dores refletir sobre como explicar para as novas gerações as complexidades e injustiças que sua geração considerava normais. "Porque às vezes, querida, os adultos fazem acordos complicados, mas o importante é que agora a vovó pode dormir onde quiser." João Batista havia se tornado um homem diferente nos últimos meses. A descoberta sobre sua origem o fez reavaliar não apenas sua própria identidade, mas também suas responsabilidades sociais. Ele começou a implementar políticas na empresa que garantiam direitos mais dignos para os funcionários, especialmente as empregadas domésticas. "Mãe, quero garantir que nenhuma mulher passe pela situação que a senhora passou. Que nenhuma mãe seja forçada a esconder sua identidade para poder ficar perto dos próprios filhos." Maria das Dores se orgulhava do homem que ele se tornara, mas também se preocupava com o peso da culpa que ele carregava. "João Batista, você não tem responsabilidade pelo que aconteceu no passado. Você era uma criança. As decisões foram tomadas pelos adultos, mas agora sou adulto e posso fazer escolhas diferentes." A fazenda no interior se tornou um símbolo poderoso de renovação para toda a família. Maria das Dores decidiu transformá-la em um projeto social, oferecendo cursos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade. João Batista apoiou entusiasticamente a iniciativa, vendo-a como uma forma de honrar a história da mãe. "Quero que seja um lugar onde mulheres possam aprender, crescer e fazer escolhas reais sobre suas vidas", explicou ela durante uma reunião de planejamento. "Um lugar onde ninguém precise escolher entre dignidade e sobrevivência." Conceição trouxe sua expertise em educação para o projeto, criando um currículo que combinava capacitação técnica com desenvolvimento pessoal. "Mãe, este projeto pode ajudar centenas de mulheres a terem oportunidades que a senhora nunca teve." No final daquele ano transformador, a família se reuniu para o primeiro Natal que passariam juntos como família verdadeira. Maria das Dores se sentou à mesa principal, não mais observando de longe, mas participando ativamente das conversas e celebrações. "Mãe, quero fazer um brindei", disse João Batista, levantando sua taça. A coragem extraordinária de uma mulher que sacrificou tudo pelo amor. A força de alguém que suportou décadas de invisibilidade para proteger sua família. E a sabedoria de uma pessoa que sempre soube que o amor verdadeiro, às vezes, exige escolhas impossíveis. Maria das Dores olhou ao redor da mesa, vendo seus filhos, netos e as pessoas que se tornaram sua família escolhida. Pela primeira vez em décadas, ela não estava servindo o jantar ou observando de longe. Estava sentada como matriarca reconhecida de uma família que ela havia ajudado a construir com amor, sacrifício e uma determinação que nunca soubera que possuía. "Meus queridos", disse ela, sua voz embargada pela emoção, "aprendi que o amor não sempre se expressa da forma que esperamos. Às vezes ele se esconde em gestos pequenos, em sacrifícios silenciosos, em escolhas que só fazem sentido para quem ama. Mas o amor sempre encontra uma forma de se manifestar, mesmo quando as circunstâncias tentam sufocá-lo." Conceição pegou sua mão por baixo da mesa. João Batista sorriu para ela com uma ternura que transcendia anos de mal-entendidos. E Maria das Dores soube que, apesar de todas as dificuldades, escolhas dolorosas e anos de invisibilidade forçada, havia conseguido algo extraordinário: uma família unida pelo amor verdadeiro, mesmo que esse amor tivesse se manifestado de formas não convencionais. Naquela noite, ela adormeceu no quarto principal da mansão, ouvindo o som da chuva de Fortaleza nas janelas abertas, sabendo que finalmente estava em casa. Não como empregada, não como sombra invisível, mas como Maria das Dores Silva Oliveira,
matriarca de uma família que aprendera que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios impossíveis, mas sempre encontra uma forma de triunfar. Muito obrigado por chegarem até aqui. Esperamos que a história de Maria das Dores e João Batista tenha emocionado vocês tanto quanto nos emocionou ao contá-la. Esta é uma história sobre amor maternal, sacrifício e a força extraordinária que encontramos quando enfrentamos as verdades mais difíceis de nossas vidas. Se gostaram dessa narrativa, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias tocantes como esta. Todos os dias compartilhamos novas narrativas sobre família, amor e as complexidades da vida. Então fiquem à vontade para explorar nosso conteúdo e encontrar a história que mais toca o coração de vocês. E claro, queremos muito saber a opinião de vocês. O que acharam dessa revelação? Já viveram ou conhecem situações familiares complexas como esta? Contem para nós nos comentários. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível que vai mexer com suas emoções.